A paz do Senhor Jesus, lendo a palavra do Senhor aqui em Atos. Encontrei uma palavra no capítulo 2, versículo 37 ao 46. Uma palavra que alegrou muito o meu coração. E eu não vou guardar essa palavra somente para mim, mas eu vou compartilhar com vocês essa palavra, que é uma palavra maravilhosa e que vai nos ensinar muito. E essa palavra, ela tem o título As Primeiras Convenções. E diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades, fazendas e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Jesus. Aleluia. Primeiro, aqueles perguntaram: que faremos, varões irmãos? E Pedro respondeu para ele: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Muitos são os irmãos que procuram os dons, muitos são os que querem os dons do Espírito Santo, querem fazer isso, querem fazer aquilo na obra do Senhor, mas poucos são os que estão se arrependendo de seus pecados. Poucos são os que verdadeiramente se arrependem. Muitos querem fama, muitos querem chegar longe, muitos querem andar aos quatro cantos do mundo, levando o evangelho, mostrando que sabe isso, que sabe aquilo, mas poucos são os que verdadeiramente se arrependem, cada um dos seus pecados, e que são batizados, muitos são batizados, mas nem todos que são batizados verdadeiramente se arrependem dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito. É preciso verdadeiramente se arrepender para receber o dom do Espírito. E a palavra de Deus vem nos falar: porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos. Então, a promessa do Senhor, ela diz respeito a nós e aos nossos filhos. A palavra do Senhor, ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, Nós também temos ali o exemplo de Josué, que disse: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente pode ver que aquele homem era um exemplo, que ele disse: porém ele está dizendo: eu sou servo do Senhor e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está profetizando sobre a casa dele, que toda a casa dele iria servir ao Senhor. Ele está profetizando ali, irmãos, porque ele tinha o controle como servo de Deus da casa dele. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, neste momento, ele vem nos unir
aqui nesta palavra uma coisa outra, porque diz assim, ó, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza do coração. Então, da maneira que nós somos na casa do Senhor, nós precisamos ser na nossa casa. Nós não podemos ser crentes só dentro da igreja, servir ao Senhor só dentro da igreja. Nós temos que ter um bom testemunho. E essa palavra hoje vem nos falar de bom testemunho. Por quê? Porque ela vem nos dizer, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, eles se arrependiam dos pecados, eram batizados, recebiam ali o dom do Espírito Santo e perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão, eles perseveravam na oração. E o mais forte, o mais profundo para o nosso coração é que havia temor. A palavra de Deus no capítulo 2 de Atos, versículo 43 diz, e em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Está faltando temor. Hoje em dia está faltando temor. Aleluia, glória a Deus. As pessoas até vão para a igreja, aceitam Jesus, dizem assim, eu me entreguei ao Senhor Jesus, descem as águas, muitas vezes são batizados com o Espírito Santo, mas com o passar dos tempos eles se esquecem da sã doutrina, com o passar dos tempos eles começam a servir ao Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira, deixando para trás o temor ao Senhor. E o verdadeiro servo de Deus, ele tem que temer ao seu Senhor, louvado seja o nome do Senhor, ele tem que perseverar na doutrina, tem que perseverar na palavra do Senhor, tem que perseverar na comunhão com o Pai, na comunhão com o Filho, na comunhão com o Espírito Santo, na comunhão com os irmãos, na comunhão com a sua família, não aceitando os erros da sua família, mas ensinando a eles o caminho através de suas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Através das tuas atitudes dentro da tua casa, dentro do teu lar. Olha o que a palavra de Deus vem nos falar neste momento, nesta manhã, e perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e havia em cada alma havia temor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos examinar nesta hora, vamos nos examinar neste momento, vamos olhar para dentro do nosso coração e vamos nos perguntar, será que eu saí da doutrina? Será que eu saí da comunhão? Será que eu saí do partir do pão? Será que eu saí dos momentos de oração? Louvado seja o nome do Senhor. Ei, tem crente que só está orando no momento da oração dentro da igreja, e tem crente que nem nesse momento não está orando, tá a igreja inteira orando e ele está com o pensamento lá bem longe, bem distante, pensando nas coisas do mundo, nas coisas da carne, nas coisas que desagradam a Deus. Tem muitos dizendo, para que doutrina? Isso aí é coisa do homem, é coisa que o homem inventou, mas se os apóstolos do Senhor criaram ali uma doutrina, foi inspirado na palavra de Deus, é de acordo com a palavra de Deus, e ou você anda no caminho estreito, ou você vai entrar na porta larga, no caminho largo que conduz à perdição, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que eles vendiam suas propriedades, suas fazendas e repartia com todos segundo cada um tinha sua necessidade. Hoje em dia é raro a gente ver alguém tirar do que é seu para ajudar o outro que está necessitando. Hoje em dia é difícil aquela pessoa ter um bem material, se desfazer dele para ajudar os que estão necessitando. Hoje em dia o povo de Deus estão avarento, louvado seja o nome do Senhor, só pensa em si mesmo, não pensa no outro que não tem o que comer, não pensa no outro que não tem o que vestir, que não tem o que calçar, quer somente aparecer com suas vestes bonitas, com seus sapatos de marca, com suas bolsas das melhores que existem. E a palavra de Deus, ela vem nos ensinar para nós viver em comunhão. A palavra de Deus, neste momento, vem nos ensinar a gente ter temor a Deus e ajudar os nossos irmãos, andar na doutrina, viver na comunhão do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda diz mais, e perseverando unânimes
todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comia junto com uma alegria e singeleza de coração. Olha, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, olha como é forte, que tocou o meu coração essa palavra. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Porque a igreja tinha comunhão com Deus, porque a igreja do Senhor andava no temor a Deus. Deus estava ali todos os dias acrescentando alma, acrescentando vida naquela igreja, no meio daquele povo que andava com temor a Deus, que andava em comunhão, que andava na doutrina. Hoje em dia, se você for pregar sobre doutrina, é um monte de crente de cara feia para você, achando que quem falou foi você, achando que Deus não é mais o mesmo Deus. Tem muitos achando, irmãos, que Deus está cego, Deus está vendo tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vê tudo, Deus vê o oculto que o homem não vê, Deus vê o escondido que o teu pastor não vê, Deus vê. Por isso que Deus ainda usa vasos fiéis, verdadeiros na terra, para falar, para repreender a igreja, para levar a doutrina dentro da casa do Senhor. E quando Deus estiver falando contigo, não vira a cara não fique emburrado para quem Deus está usando não, porque não é aquele servo que tem temor a Deus que está falando, não, é o Espírito Santo que está vendo os teus erros, as tuas falhas e está falando para te corrigir, para você não se perder, para você não ir para o inferno, mas para você andar no caminho estreito, andar na doutrina, na comunhão, no temor ao Senhor, para que você possa honrar o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário para você, para que você no grande dia possa sentar no lugar que Jesus foi te preparar. Seja vaso no meio do povo de Deus, seja vaso, ande em comunhão, ande em retidão, ande em santidade onde você estiver. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ele está vendo, Deus está vendo tudo que está acontecendo no meio do verdadeiro povo de Deus, aonde tem gente dizendo ser de Deus e que não é, fingindo ser de Deus, que não tem mais temor, que não anda mais na doutrina, que não persevera mais na oração, que não persevera mais no partir do pão, que não tem mais comunhão com o povo de Deus, que não quer saber mais da palavra de Deus, que é cheio de orgulho, de soberba, de avareza. Então chegou o momento da gente parar, refletir e pensar. Porque antigamente, todos os dias, o Senhor, ele acrescentava almas na casa dele. E porque hoje em dia está tão difícil. Aleluias, porque está faltando temor na vida daqueles que Deus escolheu, na vida daqueles que Deus deu a eles uma obra na sua mão para você cuidar, mas você deixou o orgulho, a soberba entrar no seu coração, você deixou de repente de se importar com os que estão do teu lado, à tua volta, e só se importa com você mesmo, com o seu eu, nem com as coisas de Deus você está se importando mais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa palavra veio hoje te falar. E se você se arrepender e voltar para o primeiro amor, para a posição que Deus te colocou, porque quando Deus dá uma posição a um homem de Deus, louvado seja o nome do Senhor, não é para você se exaltar não, viu, vaso? É para você exaltar e glorificar o nome do Senhor. Não exalte a si mesmo, não. Exalte ao Senhor, porque sem Ele você não é nada. Sem Ele você é um vaso vazio, um vaso quebrado, um vaso trincado, um vaso rachado, que não tem mais nem o oleiro para restaurar, que não tem mais nem o oleiro para quebrar o vaso e refazer ele de novo. Mas quando se arrepende dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, reconhece que saiu do caminho e da posição que o Senhor te colocou, se arrepende, volta para o início de tudo, Deus quebra o vaso, Deus amassa o barro e Deus refaz o vaso. Só que agora, não para ser mais vaso de desonra, mas para ser vaso de honra na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Perseverar na doutrina dos apóstolos,
perseverar na comunhão, no partir do pão, nas orações. E não perder o temor, aleluia, não perder o temor, aí vai começar a acontecer muitas maravilhas, vai começar a acontecer os sinais, louvado seja o nome do Senhor, vai começar a acontecer salvação, vai acontecer milagre dentro da tua casa, vai acontecer maravilhas aí nesse templo, louvado seja o nome do Senhor, e todos os dias o Senhor vai começar a trazer aqueles que há de se salvar. Todos os dias o Senhor vai colocar a alma aí nessa casa, mas continue sendo, aleluia, se você já é, continue sendo uma pessoa de Deus, continue na doutrina, não se importe com o que os outros falam, não se importe com o falatório mundano, mesmo dentro da igreja, no meio dos próprios servos de Deus, que hoje em dia é comum ver servo de Deus falar mal do servo de Deus, ver servo de Deus apontar aquele que anda reto com temor ao Senhor, só quer ser o santinho, não se importa não, viu? Continue em santidade, continue sendo santo, deixa o homem falar, deixa o homem apontar, cada um que vai buscar a sua própria salvação, continue buscando a sua, continue firme e forte. E você que reconhece que saiu do caminho do Senhor, que saiu da posição que Deus te colocou, volte enquanto há tempo. Volte, comece a ser de novo aquele homem, escute, comece a ser de novo aquele homem de oração que você era antes. Comece a ser de novo aquele homem que andava na doutrina do Senhor, e andava no caminho do Senhor. De repente o diabo colocou aí algo na tua cabeça, que você saiu da comunhão com Deus, que você saiu da doutrina do Senhor e hoje está andando de todo jeito, de qualquer maneira. Não, você foi escolhido, chamado por Deus para ser exemplo dentro da tua casa, dentro do templo da casa do Senhor. Então volte enquanto há tempo, porque o Senhor está falando agora, em nome do Senhor Jesus. Volte, se arrependa, volte. Você não se desviou não, você está dentro da casa do Senhor, mas você não está mais andando como andava antes. Entende, compreende? Então volte logo enquanto há tempo. O Senhor está falando. E você vai parar de murmurar e de reclamar, porque o Senhor não está acrescentando almas aí nesse tempo por causa da tua posição. Deus não está colocando alma aí dentro desse templo. Deus não está chamando que há de se salvar todos os dias, porque você perdeu o temor ao Senhor. Mas volte que tem alma se perdendo por causa do teu mau testemunho. Volte porque tem vida deixando de ser salva por causa do teu mau testemunho, por causa da posição que você deixou, por causa da posição que você saiu. Mas hoje o Senhor está te chamando. Volte agora. Não é amanhã, não é depois, é agora. O Senhor está te tocando, o Senhor está te chamando. Volte agora, em nome do Senhor Jesus. Volte, em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E perseverando unânimes todos os dias. Precisamos perseverar unânimes todos os dias, porque não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Essa palavra é uma palavra de repreensão, de ensinamento, uma palavra que nos traz alegria, nos faz refletir sobre as nossas obras, e nós devemos nos perguntar: será que eu estou perseverando na doutrina? Glória a Deus. Será que eu estou andando em comunhão com o meu Deus? Será que eu estou andando em comunhão com o meu Pai, com os meus irmãos? Será que verdadeiramente eu ainda sou aquela pessoa de oração? Será que você é aquela pessoa de oração? Você tem orado como você orava antes? Ou você está perdendo as forças e as esperanças? Mas o Senhor veio te falar neste dia através desta palavra: levante-se. Levante-se, porque o Senhor está voltando. E quando Ele voltar, Ele quer te encontrar na posição que Ele te colocou. Amém? Deus os abençoe grandemente. Que o Espírito Santo fale mais aos seus corações através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém.